Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Quem somos nós? Somos cristãos? Somos judaizados? Hoje nós vamos falar a respeito deste assunto. A palavra é judaizante. Vamos analisar um comentário, começando pela uma introdução. A Igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da Igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de intersecção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Então veremos que Gálatas 2, o livro de Gálatas, é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então vamos analisar esta introdução para entender o começo do que nós acabamos de falar. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do cristianismo, herdou dos judeus muitas ideias. Sim, as ideias do judaísmo são no Antigo Testamento. É a palavra do Deus Pai, do Deus com D maiúsculo Todo-Poderoso, que tinha escrito as ideias que ele tinha formulado, que está contida no Antigo Testamento. E práticas no campo teológico e ético. A questão da teologia do Antigo Testamento, que os judeus vamos citar de uma forma geral nos nossos dias, eles praticam um judaísmo que ele já foi extinguido, ele já foi abolido. Então nós que somos cristãos temos que entrar num debate ideológico para poder confrontar estas ideias do Antigo Testamento com as ideias do Novo Testamento. Não podemos confundir e nem misturar as coisas, porque os judeus da atualidade, eles gostam de misturar as práticas, as ideias do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Isso é totalmente errado, é um absurdo, porque Jesus Cristo ele não veio pregar o judaísmo do Antigo Testamento.
Pelo contrário, ele veio eliminar as leis do Antigo Testamento, que são as práticas, os costumes, os ritos, para que a gente não precisamos mais participar e praticar estes cultos, estes mandamentos, estas leis. Está escrito no Novo Testamento. Então, os cristãos, eles têm então que somente ler o Novo Testamento para não ter mais estas confusões que estão acontecendo. Porque cada religião tem a sua doutrina. Então, a religião cristã da Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, eles não misturam estas ideias, esses pensamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como os judeus de hoje fazem, tanto os ortodoxos como os messiânicos. Porque hoje eu estava vendo o canal do Rabino que eu assisto, e ele estava falando contra os judeus ortodoxos, porque ele era messiânico. Mas o principal argumento dele foi falar que os judeus ortodoxos, eles eram totalmente contra Jesus Cristo. E isto está coerente, ele tem razão. Mas sobre outros aspectos, outras formas de pensar, eu já discordo totalmente do que ele estava dizendo, porque ele fala muita coisa, porque ele é estudado. Então não podemos também analisar os pontos de vistas só pela inteligência de uma pessoa ou pelo conhecimento dela. Porque ele utiliza, este rabino, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Mas ele induz a um pensamento misturado, assim, eclético. Ele aborda os conceitos da religião dele como sendo que todo mundo tem que praticar os costumes e as tradições do Antigo Testamento e do Novo Testamento ao mesmo tempo e misturando tudo dentro de uma taça, para todo mundo beber uma taça que está contaminada pelo evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Isto eu não vejo ele citando que existe 2 evangelhos, por exemplo. Ele cita a Bíblia inteira, ele usa as inter-relações, as intercessões para defender e expor os pensamentos da religião dele. Mas no último vídeo que eu fiz, que eu vou colocar o nome neste vídeo, o começo do nome da primeira parte. Aliás, seria uma introdução que eu fiz, e esta agora vai ser a primeira parte da continuação do que nós estávamos falando. Em um versículo da Bíblia, podendo haver mais versículos, mas no último vídeo eu citei um versículo da Bíblia que comprova que eles estão no pecado. Jesus, ele me revelou esta informação porque eu sou homem de Deus, com D maiúsculo. Eu sou homem de Deus. Então, eu posso analisar os textos bíblicos e apontar
o que está certo ou errado, porque o apóstolo Tiago, ele tinha o poder do julgamento. Por quê? O apóstolo Tiago tinha o poder do julgamento quando ele estava vivo aqui na terra. Por quê? Porque Tiago estava com o espírito com E maiúsculo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o sumo sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo estava dentro dele. Por isso que Tiago pôde julgar as questões referentes à igreja cristã, não à igreja judaica, não a religião judaica, a religião cristã. Como eu posso? Porque Jesus Cristo está dentro de mim, ele habita dentro de mim agora. Porque eu sou profeta, rei, sacerdote, mestre, porque agora eu sou santo e perfeito. Eu tenho todas essas qualidades. Estou provando, porque estou mostrando dentro da Bíblia e falando sobre a minha vida, falando o que aconteceu comigo. Eu sempre exponho nos vídeos a minha condição de vida social. Eu tinha dinheiro, era um homem que tinha posses, perdi tudo, depois eu fui morar na rua, daí eu fiquei morando 4 anos na rua, agora Jesus me resgatou, agora estou morando numa casa, agora eu estou fazendo a obra e o trabalho de Jesus Cristo, mas eu não preciso fazer, eu não sou obrigado a fazer. Porque não é pelas obras da lei que nós seremos salvos. É pela fé no que está escrito na palavra, no texto, que é a personificação de Deus e Jesus Cristo, a imagem deles, para que eles possam espiritualmente habitar dentro de mim. Então, eu estou lendo a Bíblia para fazer a conexão espiritual com o mundo dos espíritos, que é o mundo da luz, da luz aonde os perfeitos e os santos vão viver na próxima geração, no próximo século. Então, temos que descobrir se nós somos cristãos ou somos judaizados. Não podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está dizendo. Eu sempre reitero isso, porque eu tenho condições de julgar o que é certo ou o que é errado. Eu não posso julgar uma pessoa, mas eu posso julgar o que é certo e o que é errado por causa das minhas qualificações. E eu estou provando o meu poder no Evangelho. Porque eu estou fazendo aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que Deus e Jesus aprova, o Deus Pai e o Deus Filho. Porque existe 2 deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Então, como que podemos ser misturados com várias culturas e religiões e praticar e cumprir e guardar e executar costumes e tradições que não sabemos se está correto dentro da Bíblia e da palavra?
Eu não preciso citar muitos versículos, não preciso ficar dialogando dentro da Bíblia, utilizando vários versículos ao mesmo tempo para provar isso. Estamos provando aos poucos. A Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está revelando aos poucos, fazendo vários vídeos, tendo paciência, perseverança. Não estamos preocupados em fazer vídeos que tenham um conteúdo dinâmico, porque Paulo diz assim, vou abrir a minha Bíblia agora para revelar o que Paulo escreveu aqui nos Evangelhos de Paulo, que ele revelou. Se você é cristão, preste atenção. Vamos ver aqui. Estou dando uma olhada para poder começar no lugar certo. Bom, vou começar pelo livro de Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Viu? Estou usando a Bíblia, estou usando a fonte de poder e conhecimento verdadeiro e real. Vou ler agora a passagem. Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz, aliás, seria o capítulo 17. Depois vemos se vamos citar o versículo 18 também. Vamos ver aqui. Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo, com C maiúsculo, que é Deus e Jesus Cristo, com D maiúsculo, enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Preste atenção neste versículo. Não em sabedoria de palavras. Olha só. Para que a cruz de Cristo, com C maiúsculo, se não faça vã. Vamos observar esta passagem. Vamos reler novamente e meditar e pensar no que Paulo escreveu. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me. Está vendo? Todo mundo que é cristão, ele tem que ser enviado. A gente tem que seguir a Paulo e não pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo não estão seguindo a Paulo. Tenho como provar na Bíblia. Então, pegue um caderno e comece a escrever todas as perguntas. O sacerdote da Igreja Evangelho dos Pobres está falando que todo mundo tem que seguir a Paulo e não a homens. Porque o Paulo eu conheço, está aqui dentro da Bíblia. Mas os homens eu não conheço. Então, é uma primeira pergunta que a igreja vai mostrar como que tem que seguir
a Paulo e não a homens. Seguindo a Paulo, você seguirá Jesus automaticamente. Porque o evangelho que o apóstolo Paulo escreveu, ele estava inspirado por Jesus. Então é como se fosse Jesus falando. Porque ele era homem de Deus, como eu sou homem de Deus. Mas eu não estou falando para vocês seguirem o meu aspecto que eu sigo quando eu não estou conectado aqui na internet fazendo vídeos. Porque em algum momento da minha vida eu posso estar cometendo um pecado. Eu posso estar fazendo alguma coisa errada. Por isso que vocês não podem me seguir. Como você também não pode seguir a outros líderes religiosos, porque eles são homens como eu. Você tem que seguir aquilo que eu estou falando aqui, lendo a Bíblia. E você tem que tirar as suas próprias conclusões. Nós só estamos mostrando o conteúdo bíblico e as revelações que Jesus está passando para mim. E daí vocês fazem análise por si mesmos e incorporam na vida de cada um. Então estou revelando. Não estou mandando vocês fazerem isso que eu estou falando. Vocês fazem o que vocês acharem que devem fazer. Mas aqui estou lendo agora a passagem do capítulo 17. Como está escrito. Isto aconteceu, é verdade. Que Cristo enviou Paulo não para batizar. Olha só que revelação bombástica. Que revelação surpreendente. Paulo está falando que ele não tinha a função de batizar dentro da igreja de Jesus Cristo. Então, por que todo mundo hoje se batiza? Interrogação. Porque Paulo, ele era apóstolo. E hoje não existe apóstolo aqui na Terra. Porque o Espírito com E maiúsculo não faz mais os mesmos milagres que os apóstolos faziam na época do início do cristianismo e na fundação da igreja. Por um acaso vocês veem alguém que seja apóstolo da verdadeira igreja de Cristo fazendo milagres de cura? Instantaneamente, como os apóstolos faziam? Aquele milagre instantâneo que as pessoas saíam andando, que as pessoas começavam a enxergar, os que eram cegos, os que eram mudos começavam a falar na presença de Jesus e dos apóstolos? Vocês veem isso hoje em dia? Aí a resposta é de cada um. Então está escrito aqui que Paulo está revelando que ele não batizava.
continuando, mas para evangelizar, ou seja, ele foi enviado para evangelizar, para pregar as boas novas. Então, quem que faz esse trabalho de batismo? Interrogação. Porque um apóstolo do porte de Paulo, ele não batizava, sendo que hoje todo mundo batiza. Interessante esse pensamento. Aqui Paulo está falando que ele evangelizava. Ele não está falando que as pessoas do futuro teriam que evangelizar, porque esta missão, esta responsabilidade era de Paulo. Mas vemos que os homens de Deus têm esta autoridade. Mas quem são os homens de Deus realmente? Bem, não sabemos, porque não podemos acusar uma pessoa sem prova, senão nós seremos culpados do delito, do pecado. Então, sabemos que Paulo, ele evangelizava. Então, o evangelho dele está escrito aqui dentro da Bíblia. Continuando. Não em sabedoria de palavras. Já entramos num assunto mais pertinente do que eu tinha falado antes. Que eu não preciso usar palavras de inteligência, palavras de sabedoria humana. Tá vendo? Paulo está falando. Paulo, que era o maior apóstolo da Igreja de Jesus Cristo, ele não evangelizava com sabedoria de palavras? Interessante, vamos continuar vendo aqui. E ele conclui aqui no versículo: para que a cruz de Cristo, com C maiúsculo, Todo-Poderoso, não se faça vã, não se faça inútil, está vendo? Então, por que quando eu vou ver, por exemplo, os vídeos da comunidade judaica que eu assisto na internet, o rabino, que é o mestre, o grão-mestre deles, usa uma sabedoria impressionante. É espantoso, ele vai em todos os livros, em todos os capítulos, em todos os trechos da Bíblia e vai conectando uma coisa na outra e vai saindo as mensagens que parece o culto dos anjos, de tanta sabedoria. Mas está escrito aqui, vejamos novamente, para nós termos certeza disso que eu estou falando, para que eu não seja taxado como tagarela e falador de abobrinhas, porque se Paulo, que era o comandante número 1 de Jesus Cristo aqui na terra, Jesus Cristo estava dentro dele, porque hoje todo mundo acha que Jesus Cristo está dentro de si, pelo menos que eu vejo isso nas igrejas evangélicas cristãs. Paulo dizendo que ele não evangelizava com sabedoria de palavras.
Ele ainda diz para que a cruz de Cristo não se faça vã, que é inútil. Vã é inútil. Que a cruz não se faça inútil. Porque se eu falo com sabedoria de palavras, aqui não está dizendo quais as palavras da Bíblia, do mundo. Não está citando. Aqui não está citando sabedoria de palavras mundanas ou sabedoria de palavras da Escritura Sagrada. É qualquer palavra. Não está apontando aqui no versículo. Não está especificando. É a palavra da Bíblia? É palavra de outros textos, outras fontes do mundo? Não está falando aqui no texto. Então quer dizer que ele está falando todas as palavras da Bíblia e do mundo. Só que aqui para nós é importante que nós estamos vendo que são as palavras da Bíblia que ele está falando. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas usam as palavras da Bíblia e para judaizar os cristãos que estão dentro da igreja. Como a gente vê isso o tempo todo. O versículo 17 está revelando isso que eu estou falando para vocês agora. Ou eu estou enganado, ou eu estou errado. Porque é bem claro aqui, repetindo, não em sabedoria de palavras. Quais palavras? Vamos ver. Mas é isso que está escrito. Vamos continuar lendo. Por quê? Daí no versículo 18, ele continua o pensamento. Vamos ler. Porque a palavra da cruz... Olha só, agora ele está usando a palavra da cruz. Agora ele está explicando, veja bem. Agora que vem a revelação do versículo 17 sobre isso que eu falei agora. Quais palavras que Paulo está citando? Que ele não utiliza para evangelizar. Vamos ver. Nem eu sei, porque estou lendo aqui e estou fazendo a análise. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Interessante. Vamos saber quem que perece, mas espera aí. Vamos continuar lendo aqui. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, com D maiúsculo. Existe uma intenção dele estar falando isso, mas aí temos que ler o capítulo 1 inteiro de 1 Coríntios para poder entender o contexto geral. Mas aqui estamos fazendo uma análise mais íntima de 2 versículos apenas. Estamos tentando entender nestes 2 versículos o que Paulo está falando. Mas ele já disse, ele já deu uma luz e ele explicou e ele revelou que ele não pregava o evangelho com sabedoria de palavras. Agora vamos ver o que significa isso. Vamos repetir o versículo 18 e começar a analisar.
Porque a palavra, olha só, então esta palavra que ele falou no capítulo 17 tem a ver com a cruz, que Jesus foi morto. Então ele está dando referência a Jesus e à cruz, que existe outros versículos, outras partes na Bíblia falando que a cruz é o poder de Deus. Vamos ver. Porque a palavra da cruz é loucura. A palavra loucura significa uma coisa assim fora do normal, assim. Uma coisa assim, uma pessoa louca, ela não é uma pessoa serena, ponderada, não é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa sábia, com as coisas de Deus e Jesus. E esses rabinos, eles são muito inteligentes, porque eles falam muito bem, estudam os textos das fontes que eles têm, entende tudo, sabe explicar. Mas aqui Paulo não está entrando nesta lista de pessoas deste perfil, desta identidade que eu estou falando. Ele está querendo dizer que ele não se enquadra com estes pensadores, estes oradores, estes ditadores. Ele é uma pessoa mais simples, igual nós. Porque ele vai falar aqui nos outros versículos. Eu não sei se vai dar tempo de chegar, porque é muito grande. Inclusive, eu acho que a continuação para a gente chegar nesta revelação está no capítulo 2. Só que o capítulo 1 tem 31 versículos. Então, com certeza, nós não vamos chegar se eu continuar nessa toada. Mas vamos continuar lendo. Porque quando eu pego a Bíblia, eu não faço uma previsão do que eu vou falar. Eu vou falando conforme eu vou recebendo as mensagens de Jesus Cristo. Então, no versículo 18 está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por exemplo, nós que estamos salvos, nós não perecemos. A palavra perecer é destruição. É a mesma coisa. Perecer é ser destruído. Nós não estamos destruídos porque nós estamos vivos e reinando, os cristãos verdadeiros. Então, esta parte aqui não é para gente. É para quem? É para esses que são sábios, porque está escrito no versículo 17 que Paulo não evangelizava em sabedoria de palavras. E agora, hein? Quem que é o maluco aqui? Quem que é o louco? Sou eu ou os sábios de palavras que todo mundo admira, que todo mundo idolatra? Hein? E o que está escrito na Bíblia falando de idolatria que não seja adoração somente ao Deus Pai e ao Deus Filho? Quem idolatra outro homem é o quê? Ah, mas ele não é homem, ele é homem de Deus, ele tem o Espírito. Mas mesmo assim, eu não posso ficar adorando o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo. Eu não vou fazer uma estátua deles e ficar lá, ajoelhado, lá, rezando, lá, pedindo as coisas.
Não pode. Na Bíblia está escrito que isto é pecado de idolatria. Você só pode adorar Deus e a Jesus. Você não pode adorar um ser humano. Estou falando isso para todo mundo. Porque quem assiste os vídeos são pessoas de todos os tipos, né? São pessoas que têm vários pensamentos, existe várias religiões, a pessoa pode ser de uma religião que seja cristã ou não seja. Como é que eu vou saber? Eu tenho que falar aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso que eu sou representante do Deus Pai e do Deus Filho, com D maiúsculo, porque eles me elegeram como sacerdote, rei, profeta e mestre, mas não para ensinar os outros, porque eu estou ensinando a mim mesmo. O mestre cristão, ele não pode ensinar os outros, mas o mestre judeu e israelita, ele ensinava, por causa que a religião dele é diferente da cristã. Que nem hoje eu abri um outro vídeo de uma outra comunidade judaica e tinham 2 homens que eram da religião judaica messiânica. E daí na apresentação, um chamou outro de mestre. Então se ele é mestre, como está escrito lá em João, que o Nicodemos era mestre, daí Jesus falou: como você sendo mestre, você não sabe dessas coisas que eu estou falando, que você tem que as pessoas têm que renascer de novo, e Nicodemos não estava entendendo? Jesus estava falando, se ele era mestre, e como é que ele podia ensinar os outros se ele mesmo não sabia o que ele estava falando? Mas é aí que tá, ele era mestre do judaísmo, ele não era mestre do cristianismo. Eu sou mestre do cristianismo, eu não sou mestre do judaísmo. Por isso que esses 2 homens hoje, que eu estava vendo o vídeo, que eu comecei a ver, um chamou o outro de mestre. Porque eles são mestres judaicos e eu sou mestre cristão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na religião deles, nos ritos deles, eles têm que ensinar os outros, que nem está escrito no Antigo Testamento. Os outros judeus israelitas, porque quem participa da comunidade deles tem o mesmo pensamento, o mesmo modo de vida, o mesmo vestuário. É um judeu messiânico, e que não tem nada a ver com cristão. Só que eles querem judaizar todo mundo. Então eu sou mestre, e o mestre cristão, ele ensina a si próprio. Ele não pode ensinar outras pessoas. Porque se ele ensinar outras pessoas, o que acontece? Ele está blasfemando contra Jesus Cristo. Porque é só o nosso Senhor Jesus Cristo que pode ensinar os cristãos. Porque ele é Rabi, mestre dos mestres. Então as pessoas, elas não percebem. Isso que é uma orientação correta que eu estou falando, está dentro da Bíblia. É só pegar o livro de João, que está falando sobre isso. Para quem já leu a Bíblia, sabe onde está, sabe que tem. Só que as pessoas não pensam sobre isso. As pessoas olham
a palavra mestre no Novo Testamento, no livro de João, daí acha que é o mesmo mestre dos judeus, israelitas. Por isso que não existe uma relação, em hipótese alguma, com a religião cristã messiânica, com a religião da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, porque eu sou sacerdote igual Melquisedeque, porque o espírito de Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, em todos os tempos, ele era sozinho também. Ele era sacerdote e rei de Salém, que era uma cidade que depois se transformou em Jerusalém, o território aonde fica o Templo de Salomão. Está vendo? Como a gente não pode misturar as coisas, senão a gente acaba pecando. E daí como que Jesus vai salvar uma pessoa que está debaixo do pecado? E nem sabe que está debaixo do pecado, porque não lê a Bíblia, não estuda. Isto que eu estou falando é super importante, porque o rabino que tem muita inteligência, ele não vai ensinar isso aqui para vocês. Ele vai ensinar de outro jeito, do jeito para ele te doutrinar, para você fazer aquilo que eles querem que você faça da religião deles, para você se tornar um membro da religião deles, para você fazer coisa errada. Se Paulo, você tem que seguir aqui, ó, estou mostrando, você tem que seguir Paulo, não o rabino da religião, que do último vídeo nós provamos que essas religiões estão no pecado. É só assistir o último vídeo, que eu vou colocar o título. É o mesmo título do último vídeo, e vou começar a fazer as partes usando este vídeo que eu estou fazendo agora, para a pessoa seguir uma linha de pensamento, porque é muito grande o processo. Não? Eles falam muita coisa da Bíblia ao mesmo tempo, vai juntando, daí vai dando as profecias, as revelações, mas eles não falam assim pormenorizado. E eles também usam, eles querem levar na direção que eles são orientados pelos espíritos malignos do outro mundo, que é o espírito do diabo, do Satanás, dos anjos, dos demônios, a fazer aquilo que eles estão falando. E nós estamos usando o espírito do bem, o espírito de Deus e de Jesus Cristo, que são benignos, que tem benignidade, que faz o bem, não o mal. Eles estão fazendo o mal. Nós revelamos ontem, eu revelei ontem em Romanos, no livro de Romanos, que são eles. Porque eles rejeitaram a misericórdia de Jesus Cristo, está escrito lá. É só assistir o vídeo até o fim. Nós conseguimos ontem, Jesus me deu a luz deste entendimento. Por isso que eu sou entendido. Eu não sou sábio, eu sou entendido. Eu tenho a sabedoria de Deus Pai e Deus Filho. Eu não tenho a sabedoria humana de homens. Eles querem voltar para o judaísmo porque é uma religião fraca, que só satisfaz a carne. Por isso que eles andam bem, vestidos. Eles não falam quanto que eles têm na conta deles. Eles não falam as riquezas materiais que eles têm. Eles só falam o que está escrito na Bíblia, que é para ti
escravizar na ideia e no pensamento deles. É uma escravidão mental que eles fazem. E todo mundo acredita porque está escrito aqui, ó, que Paulo, ele não evangelizava com sabedoria de palavras. Ele não está falando que a sabedoria de palavras do mundo ou da Bíblia sagrada, ou seja, é das duas formas. Ele não utiliza a palavra que está contida nas coisas do mundo. Ele usa a palavra que foi escrita pelos homens de Deus, que eram os profetas, os apóstolos. Só que ele usa somente estas fontes. Mas ele não pegava, ele estava querendo dizer que ele não pegava as fontes porque ele era doutor da lei, do tempo da primeira ordem dos levitas, que é o primeiro testamento, testamento antigo. Ele pegava o texto e criava um novo mandamento e explicava os textos antigos do Velho Testamento e escrevia o Novo Testamento, a continuação do Novo Testamento. É isso que ele fazia. Ele não faz igual esses rabinos que são mestres da lei de Moisés, do Antigo Testamento, que quer levar todo mundo para debaixo da maldição de novo, e eles ficam falando que... Daí eles justificam este pensamento deles, falando que as leis de Moisés é a de Deus, do Deus verdadeiro. Tá correto. Mas Deus, o Deus verdadeiro, mandou Jesus vir aqui e abolir a lei. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, lê lá no versículo. É só ir lá e ler no capítulo lá. Jesus aboliu, e tem outra parte também. Tem mais uma ou duas que eu escrevi no meu caderno, também apontando que ele tinha eliminado a lei. Então a lei, ela é santa, mas ela é fraca. É uma lei fraca, está escrito em Hebreus. Estas passagens eles não falam. Então fica uma via de uma mão só. Eles falam as coisas e todo mundo acredita. Daí não tem ninguém que vai lá contradizer o rabino inteligente que tem... Como é que eles falam que é... Esqueci agora o nome. Quando a pessoa é bem inteligente, esqueci o nome agora, é superdotado, porque tem memória fotográfica que decora tudo da Bíblia. Daí eles falam aquilo e todo mundo fica lá bajulando o cara só porque ele é inteligente, mas ele é inteligente das coisas do mundo. Não é das coisas de Deus, igual Paulo aqui escreveu. Você tem que seguir a mesma coisa que eu estou fazendo aqui agora. Acabei de falar uma coisa assim impressionante, porque todo mundo acha que Paulo era o cara mais inteligente do mundo. Mas se a gente continuar lendo aqui o capítulo 1, capítulo 2, a gente vai ver que ele não era sábio de palavras bonitas. Ele era sábio do conhecimento do Pai e do Filho. É isso que ele está querendo dizer. Vamos ver se nós conseguimos desenvolver, mas não vai dar tempo. Vamos ter que ficar fazendo vários vídeos falando disso. Até chegar nessa conclusão que eu quero mostrar para vocês pararem de ficar seguindo pessoas que estão levando vocês para o inferno. Porque daqui a pouco você vai virar judeu messiânico também, você que é cristão, da Assembleia de Deus e até das outras irmãs da Pentecostal.
Vocês vão começar a virar judeu messiânico. Se já não é que já tá, né? Que nem Paulo fala no livro de Coríntios. Não sei se eu vou conseguir chegar lá agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar. Que ele fala que a gente tem que ter uma autoanálise da gente mesmo, ó. Presta atenção, ó. E daí ele coloca como, ó, eu vou falar, ó. Vamos ver aqui. Vou falar isso agora, ó. Exatamente, ele fala da cruz aqui, ó. Tá vendo, ó? Nós estamos falando da cruz. Nós paramos a análise do versículo 18 e falamos da cruz, mas nós não analisamos ainda. Mas vamos falar da cruz agora em 2 Coríntios, capítulo 13, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Daí nós vamos falar da cruz, ó. E ele ainda fala que parece que é o que nós estamos falando agora, ó. Para vocês verem a semelhança, ó, do evangelho. Eu não sei se eu vou ler o versículo 3, mas ele começa a falar de prova. E é isso que eu quero falar. Para vocês fazerem uma autoavaliação para ver se vocês estão com o espírito da fé. Ó, presta atenção, ó. Vou falar o versículo 4, ó. De 2 Coríntios, capítulo 13, ó. Porque, ainda que foi crucificado por fraqueza... Não vou falar esse versículo, não. Vou falar já o 5 direto, ó. É esse que eu quero falar para comprovar que vocês têm que fazer sua autoanálise para ver se vocês estão com o espírito ou não, ó. Com E maiúsculo, ó. Versículo 5, ó. Examinai-vos, tá vendo, ó? Autoanálise e examinação é a mesma coisa, ó. A vós mesmos, tá vendo? Se permaneceres na fé, tá vendo? Se você tem fé, você tá com o espírito com E maiúsculo. Então você tá aprovado, ó. E ele fala aqui, ó. Provai-vos, tá vendo? A vós mesmos. Então, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se Jesus Cristo está dentro de você, daí você pode fazer tudo. Agora, se você ficar debaixo da maldição da lei de Moisés que Jesus Cristo aboliu, aí você está condenado, porque você vai ter que ser escravo desses caras aí. Que daí eles vão mandar você se circuncisar, vai mandar você ser mulambo deles, para você trabalhar de graça para eles te usar. Daí você vai ficar debaixo da lei de Moisés, igual eles estão querendo que vocês façam. Ó o que está escrito, ó. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Interrogação. Se vocês continuar seguindo eles, vocês estão provando que vocês estão falando que Jesus Cristo não está em vocês. É isso que está escrito no texto aqui, que Paulo escreveu, ó. Presta atenção ao final agora, ó. Se não é que já estáis reprovados. Se vocês continuar desse jeito que eu estou falando agora para vocês podem até já estar reprovado e achando que já está no paraíso. Isso que o texto acabou de falar. Porque vocês ficam seguindo a homens, não ficam seguindo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era homem, mas ele era homem de Deus. Essas pessoas não são homens de Deus porque eles ficam pegando o Velho e o Novo Testamento ao mesmo tempo e querendo que todo mundo faz as práticas que eles mandam fazer, guardar sábado, não pode comer carne, não pode doar sangue, tem que se circuncisar. É isso que vocês querem? Voltar para o Antigo Testamento? Então volta.
Porque aqui o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados é totalmente contra isso. Se vocês quiserem seguir eles, pode seguir. Ó o que está escrito aqui, ó. Depois nós vamos ver o que vai acontecer, porque vocês estão indo contra a palavra de Deus, que está na Bíblia. Ó o versículo 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Agora ele está falando para as pessoas igual eu, que sou, que tenho discernimento, que eu entendo, que eu entendi o que Paulo está falando. Por isso que aqui no versículo 6 ele fala assim, mas espero, Paulo está esperando. Se Paulo estiver esperando, você tem que fazer. Isso que eu estou falando. Mas você faz se você quiser, não estou te obrigando, mas eu estou te mostrando que se você não fizer, você vai se dar mal. É isso que eu estou querendo dizer. Repetindo, versículo 6 de 2 Coríntios, capítulo 13. Mas espero que entendereis que nós não somos assim. Nós quem? Eu, Paulo, Jesus, os apóstolos, os profetas, Moisés, até a Raabe, a prostituta que ajudou os missionários lá e Deus salvou ela, até ela. Nós não somos assim. Daí esses judeus messiânicos nem cita ela, porque ela era prostituta. Só sabe ficar falando um monte de asneira, falando um monte de coisa para as pessoas ficar tudo lá babando em cima deles, lá achando que eles são deuses do Monte Olimpo, os deuses gregos, romanos, aqueles deuses lá que eram os homens que tinham o corpo escultural, que hoje em dia as pessoas que vão na academia querem ficar igual eles. Esses aí que são os deuses dessa gente aí, que quer ficar com o corpo bonito, sarado, o corpo perfeito. Eles só querem mostrar o exterior, porque eles são tudo, já estão tudo condenados já à morte já. Porque eles seguem esse Deus aí, do mesmo Deus das outras religiões também. Não adianta o povo das religiões aí, de todas as religiões, ficar dando uma de santo, porque eles são igual o povo do mundo, igual esses caras que vai na academia fazer musculação, essas mulheres que vão na academia para deixar o corpo esbelto, para os homens ficar olhando tudo para elas se sentirem deusas, só para satisfazer o desejo da carne dela, o orgulho delas. É a mesma coisa a religião com esse povo do mundo, é tudo igual, não muda nada. Só que dá a impressão que um tem aparência de bom e o outro tem aparência de ruim. Daí, esses aí que tem aparência de bom, fica falando as coisas que são diferentes das pessoas que estão vivendo no mundo. Mas é tudo a mesma coisa, o que está escrito aqui, ó. Eu nem vou continuar a ler, porque nós estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 18. Vou voltar de novo, ó. E daí tinha lá o versículo da cruz, mas vamos usar esse aqui, porque se eu voltar lá de novo, daí a gente não sai do lugar, fica preso, né? Então, para concluir, que já deu mais de 1 hora, eu já estou ficando cansado também. E daí vamos ler só o 18, para concluir a questão da palavra. E depois tentar entrar nos próximos vídeos e continuar o entendimento da tradução, da introdução do comentário que nós estávamos fazendo. E continuar falando sobre os judaizantes, que é esses aí
que estão dentro das igrejas cristãs. E eles criam um monte de igreja que a gente não tem nem como ficar discutindo, porque cada uma tem um pensamento diferente. Daí concluindo, versículo 18 do capítulo 1 de Coríntios. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, que são todos esses que nós estávamos falando agora. Eles acham assim impressionante como é que um homem como Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade, se a gente tem carro, moto, casa, a gente tem conta em banco, não precisava fazer isso. Por que ele fez isso? Eles não entendem isso. Como é que um homem que sofreu na cruz pode salvar eles? Eles acham que é o Deus do carro, o Deus da moto, é o Deus do dinheiro, o Deus da casa luxuosa de R$1 milhão. É esse Deus que vai salvar eles, Jesus Cristo. Como que um homem que morre na cruz vai salvar uma pessoa? Eles pensam assim. Todo mundo, até os que estão dentro da igreja, porque nós estamos falando que a sabedoria tanto faz se é da Bíblia, porque eles pegam a palavra da Bíblia e ficam usando contra Jesus. É isso que Paulo está falando. E a sabedoria do mundo, que eles usam um monte de fonte que nem está escrito na Bíblia e mistura tudo. Daí Paulo está falando assim, que ele não usava sabedoria para evangelizar com palavras sábias que neles fazem. E Paulo mostra como que ele pregava aqui, mas eu não vou continuar que eu estou cansado. É isso que está dizendo no versículo 12, complementando o versículo 17. E daí ele fala, mas para nós, no versículo 18, que somos salvos, porque nós entendemos e conhecemos o que significa isso que eu estou falando agora, que é o poder de Deus, com D maiúsculo. E daí ele continua falando da sabedoria no versículo 21 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Pois, visto que na sabedoria de Deus, com D maiúsculo, ele está explicando, daí já entramos já em outra parte do pensamento, mas eu não vou continuar, só vou ler só para encerrar. Pois, do versículo 21 agora, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Está vendo? Aprove a Deus, tudo com D maiúsculo, 3 vezes a palavra Deus com D maiúsculo, salvar os crentes, está vendo? Tem diferença. A gente tem que identificar quem é crente e quem não é, mesmo dentro da igreja evangélica cristã, pela loucura da pregação. Está vendo? Mas qual que é a pregação da sabedoria geral, que Paulo não utilizava, que está dentro da igreja evangélica também, ou pela pregação da loucura. Mas isso é outro assunto que a Igreja Evangélica dos Pobres vai falar, possivelmente, se eu lembrar, no próximo vídeo, onde nós paramos aqui. Mas eu sei que eu tenho que continuar em 1 Coríntios, que nós estamos analisando detalhadamente, e na introdução que nós começamos o vídeo. Então fica com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima.